Olá! E aí, vamos estudar mais uma chave, vamos rodar mais uma chave. E mais importante do que pegar a teoria é praticar aí a chave, né? Já começamos por aqui e vamos tentar aí ser mais rápida possível. Por quê? Para quem for ver depois, né, não ficar algo muito longo. Então, a nossa chave de hoje é a chave de número 7, produzir. Hoje é a aula 12, né? E para quem não assistiu às aulas anteriores, tem tudo lá no YouTube, tá? E para quem quiser, entre aí também no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Só pedir aí que a gente manda o link. E, gente, o que que acontece, né? Hoje a chave é de produção. E essa chave é uma chave muito importante. Por quê? Porque se a gente parar de produzir, né, nós ficamos imóveis, vamos dizer assim, né? A gente vira só consumidor. Então a gente tem que saber, eu quero ser consumidora ou eu quero ser produtora. Isso para qualquer área da sua vida, tá? Boa tarde para todo mundo que chegou aí. Então, qual que é o primeiro passo para a gente começar a produzir? Ter a matéria-prima. Então, quando a gente fala de produzir na sua vida, o que que você precisa ter primeiramente? Conhecimento, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer é buscar o conhecimento. Depois, você precisa repassar esse conhecimento para que novos conhecimentos entrem. Então, não adianta a gente buscar um conhecimento e ficar com ele guardado, tá? Por quê? Porque só vai ocupando espaço. Pensa aí na sua cabecinha, né? Como um galpão mesmo. Se você for enchendo de caixinhas, 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 com cada coisa que você aprende, você não coloca aquilo ali para fora, você não produz em cima daquilo ali, você só vai ficar enchendo espaço, né? E como que é essa forma de produção? Antigamente a produção era manual, depois ela foi para a produção mecânica, né? Depois eletrônica, depois para inteligência artificial e agora a produção é por algoritmos, né? Então, tudo que a gente vai produzir, a gente tem que estar atento a isso, né? A essa esteira, ou seja, como vai rolar essa produção, né? Como vai funcionar essa produção. E o que que é importante para a gente, depois que a gente já tem a matéria-prima para produzir, a gente saber o que que a gente vai fazer com aquilo. Então, não adianta eu ter uma matéria-prima para produzir e não saber o que fazer, né? Não saber o produto que eu quero gerar, não saber o que eu quero colocar ali, né? E a matéria-prima para riqueza, e riqueza não é só a parte de dinheiro, riqueza é parte de você ser rico até em aquilo que o dinheiro não compra, né? Você ser rico na sua família, ou seja, você aproveitar, é você ser rico nas suas amizades, é você ter amizades verdadeiras com quem você pode contar. É você ser rico no seu relacionamento. Você tá ali com pessoas certas, né? Com a pessoa certa. Vai que aconteça que você escolheu a pessoa errada, você ser rica e entender que aquela pessoa está ali, apesar de todos os problemas que ela tem e todos os problemas que você tem. Então, qual que é a matéria-prima da riqueza? É a sabedoria. Quando você sabe, você busca sabedoria, você consegue ativar essa riqueza, né? Então, nós precisamos ficar atentos onde nós estamos colocando energia, para onde a nossa produção está caminhando. E uma coisa, gente, que começa a roubar muito a nossa produção. Se a gente, que é aquela questão, né? Se você não está produzindo, você está consumindo. Então, hoje em dia, são as redes sociais. Por quê?
Por muitas vezes a gente fala, eu estou aqui para quê? Eu busque munição para eu trabalhar. Mas aí vale você entender de verdade, eu estou ali consumindo só por consumir, ou eu estou produzindo em cima daquilo que eu estou consumindo? Entende? Então a gente tem que ficar bem atento, tomar cuidado nos ambientes que a gente está, se está apenas sugando a nossa energia, né? Por quê? Produzir, gente, é energia. Nós precisamos estar com energia alta, nós precisamos fazer coisas para aumentar nossa produtividade. E eu só consigo aumentar a minha produtividade se eu souber filtrar como ela está hoje, como ela funciona hoje. Então a gente precisa ficar atento para onde estamos colocando a nossa energia, porque não adianta eu querer produzir tudo de uma vez. Vamos colocar aí que a gente resolva que vai trabalhar com redes sociais. Então, não adianta eu querer trabalhar o mesmo conteúdo no YouTube, no TikTok, no Instagram, né? Por quê? Porque cada plataforma tem um jeito que os usuários funcionam. Então, vai ter conteúdos que você vai produzir, né? Levando para essa área de produção de conteúdos para as redes sociais, vai ter conteúdos que você vai produzir que vai encaixar nos três lugares, mas vai ter conteúdos que não vai render em determinada plataforma, porque não é o conteúdo que aquelas pessoas que estão ali consomem. Por isso a importância da gente estudar lá a mente humana, igual foi esses dias atrás, estudar o comportamento das pessoas, que é o que o pessoal que trabalha aí no Instagram, no YouTube, no TikTok, hoje estudam. Por quê? Que está em constante evolução, porque precisa ser produzido conteúdos e a ferramenta precisa estar estruturada para que a pessoa permaneça ali cada vez mais tempo, tá? Então, todo mundo consegue ser produtivo, mas se você não está produzindo, você está consumindo. E às vezes você está produzindo, mas não para você, você está produzindo para outras pessoas. E a procrastinação é um meio de produção. Só que você não foca em produzir aquilo que é necessário para a sua vida. Entende? Você começa a produzir a preocupar com coisas que vão apenas consumir a sua energia, né? Então, a gente tem que entender o quanto a gente vale, o quanto o nosso tempo vale. Produzir está super ligada ao tempo, a otimizar o tempo. Então, lá na lei de Pareto, tem até uma atividade depois pedindo para que estude a lei de Pareto. Na lei de Pareto, ele fala sobre 80-20, né? Quando ela foi estudada ali, era 80% de prática para você ter 20% de resultado. E hoje em dia a intenção é que você faça o inverso, que você produza 20% e tenha 80% de resultado. Mas isso é fácil? Não. Como eu consigo fazer isso? Com conhecimento, com sabedoria. Então, a partir do momento em que eu busco ativar as chaves certas, né, que eu começo a valorizar o meu tempo, que eu começo a entender que eu preciso desfrutar, que eu começo a entender que tudo bem, agora o meu foco está na minha produtividade, alavancar os meus negócios. Ok, se é isso, faça acordos, tá? Principalmente com as pessoas que dependem de você, que seja ali com a sua família, que seja ali com um cliente, né? Dependendo da área que você trabalha. Faça acordos, por quê? Porque o seu tempo é muito precioso e todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém consegue ter mais tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é, conforme você vai avançando, você começa a comprar o tempo de outras pessoas para ser usado ao seu benefício. Só que até você chegar lá, você precisa fazer acordos. Você não vai conseguir produzir tanto quanto uma pessoa quanto o Pablo Marçal. Neste momento.
Mas a intenção é que você vá caminhando para que um dia você chegue, se essa for a sua intenção, no patamar dele. Entende? Que pode ficar ali mais atento ao desfrute, que pode aproveitar mais das coisas, que tem mais tempo de pensar em mais coisas. Então, a gente precisa capitalizar, né? Espaço, tempo e escala, porque senão a gente vai ficando loucos. Então, a gente precisa entrar em acordos com pessoas que estão na nossa casa, que estão na nossa vida, né? Que dependem da gente. E a pobreza? A pobreza é para quem é improdutivo, mas nunca uma pessoa improdutiva vai se achar improdutiva. Você só considera procrastinadora improdutiva se você estiver caminhando, se você estiver buscando conhecimento, tá? E tem perfis de pessoas que acham, que entendem mais como se cobram mais, né? Vamos dizer assim. Então a pessoa se julga mais. E a gente tem que ponderar até nisso, ver até que ponto a gente está se bloqueando para não fazer, né? Tentando ali economizar energia e até que ponto realmente a gente não está preparado, tá? Isso é uma análise que só você pode fazer. Então, o que é a razão da improdutividade? É a pobreza, né? Ao mesmo tempo que produzir é gerar riqueza, improdutividade te leva à pobreza. Quanto mais improdutivo você fica, né? Quanto mais medo você tem de caminhar, quanto mais medo você tem de arriscar, né? E aí, não é, então eu vou sair fazendo loucura. Não, não é isso, né? É você entender que você precisa estar produzindo, mesmo que você comece pequeno. Semana passada, para quem faz parte aí da mentoria O Jogo da Vida, a gente fez a modelagem do Carlos Wizard. E o Carlos Wizard, ele começou ali pequenininho. E é isso, você precisa começar, né? Você precisa dar o primeiro passo. Ninguém começa grande, mas a gente precisa, às vezes, se jogar um pouquinho mais, porque se a gente esperar tudo ficar lindo, não vai funcionar, entende? Então, quem é produtivo vai valorizar o tempo. Não vai perder tempo com coisas que não vão te trazer benefícios. Mas aí também tomem cuidado, porque às vezes a gente está buscando só coisas que vão nos elevar ao próximo nível, mas se a gente não estiver tirando aquilo, não estiver passando o conhecimento para frente, não estiver usando aquele conhecimento para algo, a gente só vai ter obesidade mental. Tá? Mas precisamos sempre estar produzindo para ir buscando novos conhecimentos. Então, colocando esses conhecimentos, essa sabedoria para trabalhar para nós. E quem é consumidor não valoriza o tempo, não faz diferença. Então, ele não faz gestão do tempo, ele não tem as prioridades do dia dele. E aqui dentro, eu sempre deixo lá uma folhinha justamente para a gente trabalhar isso. Quais são as suas prioridades, né? O que você pode fazer para o seu dia amanhã começar mais leve, para você conseguir, né, trabalhar mais de forma melhor o seu dia, aproveitar melhor o seu tempo que você vai estar ali produtiva, né? Colocando prioridades, otimizando o seu tempo, né? Gerindo o seu tempo, gerindo os seus recursos. Tudo isso vai nos levar a uma produção mais focada, né? Uma produção melhor. Então, se nós não sabemos e não nos preocupamos com o nosso valor, nós vamos colocar grandes esforços naquilo que não nos interessa, que não faz diferença, entende? Então, nós precisamos estar sempre produtivos, procurar ser sempre produtivas, e que não seja produtiva de estar ali efetivamente, né,
para quem trabalha com rede social, aparecendo ali. Mas às vezes você ser produtivo no off também, porque é necessário, porque o que aparece ali é um pedaço do que você faz o tempo todo. Mas a gente não pode se acomodar, porque a matéria-prima a gente já tem, que é o conhecimento. Então a gente precisa começar a colocar as coisas para fora. E aí, quem vai falar um pouquinho comigo hoje sobre produzir? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu falar um pouquinho sobre ser produtiva. Muitas vezes eu errei eu pecava, né, nessa parte. Ser produtivo, né, a gente está cheio de coisas para fazer. É você pegar uma coisa para fazer e fazer ela até o final. Isso é ser produtiva. E às vezes a gente acha que produtividade é estar cheio de tarefa. Nossa, hoje eu estou cheio de 1000 coisas para fazer, mas você começou 1000 coisas e não terminou nenhuma. Isso não é produtividade. Produtividade é você pegar uma meta, colocar como meta, pegar aquela tarefa e fazer ela até o final, concluir ela. Isso é produtividade. Eu demorei a entender isso. Eu andava com a minha agenda lotada, andava com o meu dia cheio, mas eu não chegava no final do dia eu não tinha feito nada. E diz, não era produtividade. Isso aí é ocupar o tempo, mas você não está sendo produtivo. E esse excesso de tarefas também é um perigo, porque é o que faz tanta gente hoje em dia tá aí com a síndrome de burnout, né? Por quê? É o excesso de tarefas, o acúmulo de coisas para fazer. E muita gente confunde mesmo produtividade com quantidade de tarefas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser produtiva tendo ali 2, 3 tarefas para fazer no meu dia, mas aquilo está me levando em direção a algo que eu quero, né? Que seja que o seu foco agora seja o lado profissional, né? Então, aquilo ali está me levando em direção ao meu lado profissional. Então, se aquelas tarefas estão fazendo sentido para aquilo que eu quero, ok, eu estou sendo produtiva. Agora, se eu pego ali, dentro daquelas tarefas que eu sei para onde vai me levar, em vez de fazer uma tarefa, né? Vamos supor, eu tenho aqui que gravar 5 stories no dia. Coloquei ali para mim que para eu manter ali a constância no meu Instagram, eu preciso gravar 5 stories. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho várias outras tarefas em casa que eu preciso fazer. Tipo, fazer comida, organizar a casa, guardar roupa. Então, quer dizer que tudo isso está de acordo com a minha produtividade? Não, qual que é o meu foco agora? O meu foco é meu lado profissional. Então, se eu fiz todas as outras tarefas e não fiz aquilo ali que eu precisava fazer, que era gravar os 5 stories, se o meu foco agora é a constância no Instagram, eu não fui produtiva no meu dia. Eu só estava cheia de tarefas. E às vezes o que a gente precisa fazer? Pegar todas essas tarefas, listar ela no papel e colocar ali notas para cada uma delas, né? E as tarefas ali, colocar notas analisando o que é importante e o que é prioridade. E aí, quando você começa a fazer isso, olhando o que é importante, o que é prioridade, e você começa ali a listar, o que você faz? As tarefas que têm grau de importância menor do que 5, até 5, né? Você coloca elas como algo que você pode delegar ou deixar para depois. E as que têm acima de 5, você vai olhar, dentre elas, quais são as prioridades para o seu foco neste momento. E vai fazer, porque aí você não vai ter mais acúmulo de tarefas, você vai trabalhar em cima daquilo ali. Conforme você for fazendo, você vai pegando as outras tarefas e vai colocando, né? E vai fazendo de novo. E dentre isso, você está movimentando, você está agindo, vão surgindo novas tarefas para você colocar no lugar. E aí a gente consegue estabelecer quais são as nossas prioridades. Mas, primeiramente, eu preciso saber para onde o meu foco está olhando. Se eu não souber para onde eu estou olhando, o que eu preciso melhorar, não adianta eu querer melhorar, eu ser produtiva em todas as 12 áreas da vida. Todas as 11 áreas da vida, depende aí do que cada um trabalha, não vou conseguir. Eu preciso focar onde eu vou ser produtiva neste momento e abrir mão de algumas outras coisas por um determinado tempo.
né? Porque não é excesso de tarefas, é o que você faz ali naquele tempo que você tem, que te leva ao resultado que você deseja, que vai te dizer se você é produtivo ou não produtivo, ou só está cheia de tarefas, né? Quem mais vai falar aí um pouquinho com a gente? O TT quiser falar mais? Não, minha contribuição era essa. Ana, quer Eu, falar alguma coisa? Sincronicidade total do, do assunto, do que eu estava pensando hoje de manhã. Eu estava limpando o quintal, tirando folha, coisa, e pensando exatamente isso, né? Muitas vezes eu estava lá fazendo e, assim, vamos dizer assim, a palavra eu acho que é desconfortável em estar fazendo aquilo, pensando assim, nossa, tem tanta coisa mais importante, mais produtiva que eu podia estar fazendo, mas eu tenho que tirar essa sujeira do quintal e não tenho ninguém para delegar. Então, ficou bem legal, assim, eu consegui dar um norte para quando tiver nessas situações o que fazer, né? Porque a gente que é dona de casa e trabalha e faz um monte de coisa, tem muito isso, né? Muitas vezes a gente não sabe aonde a gente coloca nosso foco. E isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim, porque eu não consegui ainda deixar a casa para arrumar depois, para lavar depois, para limpar depois. E quero produzir conteúdo. Então assim, sincronicidade total do que eu pensei hoje e o conteúdo que veio para mim. Muito obrigada. Nada, é um prazer ajudar. E eu entendo bem a sua dor, sabe, Ana? Porque eu também passo por isso, né? Porque hoje eu trabalho em casa, eu tenho uma papelaria, né? Além de tudo, aí estou aqui também, né? E tem outras coisas que a gente quer fazer. Mas aí, o que que eu vou olhar agora? Né? Tem coisas que, infelizmente, eu não posso deixar para depois, mas o que eu posso deixar, eu tenho que aprender a ser desapegado e realmente deixar para depois. Ou eu posso arrumar alguém para fazer? Ah, não, não tem como arrumar alguém para fazer. Então, vou fazer numa hora que não vai me atrapalhar, sabe? É começar a fazer acordos, ou falar, não, eu vou fazer isso agora, mas assim que eu terminar, eu vou fazer isso, isso e isso. Entende? E realmente, às vezes, pedir ajuda mesmo, né? Falar, ó, preciso aqui, não dou conta sozinha, porque muitas vezes a gente não vai dar conta sozinho mesmo, né? Delei, quer falar aí um pouquinho? Estão me É bem isso escutando? mesmo. Tá dando para me escutar? Sim. Tá? Então tá, eu vou falar, porque eu adoro falar, né? Falar é o meu dom. Vamos falar. Aqui, esse negócio de produtividade é uma coisa muito séria. Eu que o diga, sabe? Eu estava até falando que uma das dificuldades minhas de ser produtivo é fazer uma coisa, como eu disse, não tinha feito nada. E quando a gente vem para o digital, se a gente não concentra, a gente fica totalmente improdutivo. É igual eu escutando a TT falando, né? E às vezes a gente enchia no final da hora, não tinha feito nada. Seu áudio tá Igual. picando, mas eu consegui entender. Então vamos falar, porque eu tô dirigindo, acho que vai ficar ruim. Então, Ó, o que a Lei quis falar é o seguinte, é que quando a gente largou a CLT, e isso é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Tem conversado muito, é que quando a gente largou, a gente tinha ali tudo o que a gente precisava fazer. E a gente veio e começou a se encher de coisas, se encher de tarefas. Mas a gente não estava tendo a direção certa, não estava sendo produtiva o suficiente ali no que precisava naquele momento, tá? E aí, para quem vai empreender, isso é um grande desafio. Por quê? Porque quando você está trabalhando CLT, você tem aquilo ali que você precisa executar, né? E quando você vem empreender, seja em qualquer área, você precisa ser produtivo, você precisa estar mais atento em tudo que você precisa fazer, tá? E aí, isso, às vezes, a gente vai colocando aquele excesso de tarefas e não consegue ser produtiva onde a gente deseja ser produtiva. A gente só está
cheio de tarefas mesmo, entendeu? É isso, né, Dele? E aí, Marinete, vai falar um pouquinho? Marinete hoje tá escondidinha. Fala. Pode falar, Oi, Dele. estou precisando praticar produtividade. É isso aí. Agora nós vamos virar essas chaves todas juntas. Eu lembro de uma vez que eu fiz um curso do Wendel Carvalho, eu fiz o Cinco Liberdades com ele, e aí ele falava sobre isso. E aí ele falava assim, você que a gente que empreende, né? A gente que é empreendedor, a gente tem que a gente, ainda mais quando a gente trabalha dentro de casa, a gente tem que listar o que é prioridade para a gente fazer naquele dia, para o nosso dia ser produtivo. Que às vezes a gente lista lá um tanto de coisa para fazer, aí, tipo assim, tem uma vasilha para lavar, tem uma roupa para lavar, você dispersa ali naquelas outras atividades, aí quando chega o final do ano do dia, o que realmente você precisava fazer no seu empreendedorismo, né, na sua empresa que você tem, para ser um dia produtivo, para te gerar resultado lá no final, você não fez. E aí é onde que ele falou, igual a Ana falou, de saber delegar as tarefas, porque você vai perder seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje, é o tempo. Você vai perder seu tempo, perder não, né? Você vai investir seu tempo em outro lugar que não vai fazer você crescer. Tipo assim, por exemplo, você vai parar aqui, eu tô aqui fazendo um negócio do trabalho, eu vou parar aqui para lavar a louça deixa para amanhã, lava depois, arruma alguém para lavar então. Ele sempre fala assim, procure trabalhar naquilo, né? Procure gastar energia e tempo, né? Ser produtivo naquilo que vai te trazer renda para você pagar pessoas para fazer aquilo outro que não te dá renda, que é, por exemplo, lavar vazia. Ele falava isso, e aí ela falando, e eu lembrei dessa parte. Isso é verdade, né? Então, assim, mas agora eu não consigo. Ok, se você não consegue, mas o que é que você vai fazer? Aquela ferramenta lá é justamente para isso, para você pegar o que é ali para você usar para sua prioridade, as suas prioridades, né? Colocar as suas 5 prioridades. Ela eu vou deixar até em aberto ainda, eu passo ela primeiro, depois eu passo as outras, para depois a gente parar a gravação. Mas então, usa aquela ferramenta, porque ela vai te clarificar nisso aí, sabe? Você vai colocar ali as prioridades no que você quer focar. O meu foco hoje é o profissional. Ok, então a minha prioridade tem que estar de acordo com o profissional. Está de acordo com o profissional? Ok. As outras tarefas você vai encaixar quando der, né? E focar, né? Como diz a Tetê, em ter produtividade alta para que a energia do dinheiro volte para a gente, que a gente possa delegar aquilo ali para outra pessoa. Mas enquanto não pode, deixa um pouquinho ali para depois, vai ajustando aí, mas foque em ser produtivo no que vai te levar para frente. Marinete, Andréia, vocês vão falar? Delei vai tentar falar de novo? Dá para ouvir ou tá ficando? É porque eu coloquei. Agora tá Oi? dando para ouvir. Tá? Tá. E outra coisa também, o que a gente tem que quebrar na nossa vida também, essa questão que a gente dá conta. Aí vem eu fico brincando aí, quero alguém para cuidar, até mesmo nisso, que a gente tem uma mania de que dá conta, eu dou conta, aí vai fazendo, fazendo, às vezes você tem até uma gordurinha para poder pagar alguém, mas você não paga porque, não, eu dou conta, né? Você fica perdendo tempo. Às vezes você poderia ser muito mais produtivo naquilo que você é bom e você fica perdendo tempo naquilo que você sabe fazer mais ou menos. Às vezes você vai, se você for fazer o cálculo de horas, né, o seu e da pessoa, você vai ver que você começa a fazer aquele cálculo, nossa, eu vou gastar quanto? E a gente tem que fazer isso, que às vezes a gente pensa assim, mas eu dou conta de faxinar a casa, aí você fica morta, você está faxinando casa, você está fazendo isso, fazendo aquilo, e você não delega, porque a gente tem esse defeito também, ser né, porque a gente aprendeu que eu dou conta. É só uma casinha, só não tem problema não, mas você não sabe que você vai gastar tempo, que você vai lavar a roupa, que você vai fazer isso, e se você for pensar bem, coisas de casa, você gasta muita energia. Não é pouca, não é muita. Porque às vezes as pessoas não valorizam tanto para quem trabalha dentro de casa, né? Às vezes a mãe da gente fala assim, você não sabe o que é trabalhar dentro de casa. Isso aí é uma energia sensacional que quem faz, consegue organizar,
A pessoa, ela é boa nisso, então a gente tem que mudar isso também, essa coisa na nossa mentalidade, né? Porque se a gente não muda isso aí, não cresce. Verdade. É só isso, só. Já tá bom. Já tá bom. Alguém mais? Andréia, Marinete, vocês vão falar? Bel, pode seguir. Tá bom. Marinete também hoje vai falar, não? Abre o meu aqui. Vou, só um minuto, deixa eu abrir essa câmera aqui. Tá bom. É porque ficar dois telefones do lado já viu, né? Um tem que ficar no fone. E eu também estava aqui. Gente do céu, produtividade é o que eu mais necessito nessa vida, ser produtivo. Eu acho que produtividade tem a ver com processo, né? E quando você tem processos definidos, as coisas fluem. Por isso que quando você sai do CLT para empreender, muitas das vezes as pessoas frustram e desistem, porque elas não criam seu processo, elas não têm um método, e se elas não têm, elas não buscam aprender ou não buscam alguém que tem aquele método e segue ele passo a passo. Ou então, às vezes, como ela já está, igual a gente falou até ontem, como ela já estava acostumada com o processo de um serviço antigo que não tem nada a ver com o seu serviço hoje, você fala, não, isso aqui é muito difícil, não dá para mim, não é isso aqui que eu quero. Aí fica procurando coisas fáceis e não alinha esse processo para você conseguir produzir, né? Para você não conseguir fazer uma produção. Igual muitas das vezes a Terezinha fica aqui, ó, sabe por que a gente trava? É porque a gente não tem processo. É porque a gente fica fazendo coisas aleatórias e realmente é isso. Quando você tem processo que você sabe onde você tem que começar, onde que é o meio e onde que é o fim, as coisas fluem. Você consegue desenvolver mais rápido. É igual a gente estava falando, quando você tem propriedade no que você fala, as coisas fluem melhor do que quando você fica tipo assim, aí você não sabe para que caminho você vai. É tipo lá a Alice no País da Maravilha, você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Aí você fica, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, só fica dando volta. E no final do dia, essas 1000 voltas que você deu, você não fez nada. É isso. É bem isso. Está bem ligado com o processo, porque realmente, quando você entende o processo que você precisa caminhar ali, mesmo que no meio do caminho esse processo vá mudar, porque às vezes você começou com um intuito, no meio do caminho você descobre uma outra alternativa ali, e que você, lá na visão progressiva, a gente já viu isso, a gente só vai descobrir quando a gente estiver no caminho, ou seja, quando a gente já estiver no processo, né? Mas se eu tiver clareza para onde eu estou indo, qual que é meu objetivo, eu saber minha intenção em fazer cada coisa, eu consigo fazer um processo ali de caminhada e consigo saber bem para onde eu estou indo, né? Por isso que é importante, porque se a gente quiser fazer tudo para deixar aí todas as nossas áreas harmônicas, a gente fica perdido, porque no mesmo tempo que a gente quer focar no espiritual, a gente quer focar na saúde, a gente quer focar na energia, a gente quer focar no lazer, a gente não dá conta. Então, qual que é a prioridade? Qual é o foco? Então, a partir do momento que a gente tem um foco, a gente consegue determinar qual é o processo que a gente vai seguir. Sabendo o processo que a gente vai seguir, fica mais fácil de gerir o tempo e de escolher o que vai ser as nossas prioridades. Certo? Aí entra lá naquela parte lá da mentoria que eu fiz com vocês, né? Sim. Eu estava querendo uma coisa, e aí no final das contas lá, com aquela lista lá que você me deu, o que é que você está fazendo isso, 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 isso. Eu achei que era uma coisa, aí a gente foca no lugar errado. Aí veio lá que eu tinha que fazer esse processo para me ir mudando cada um e chegar no meu objetivo. Porque muitas das vezes a questão da gente não saber fazer o processo é que a gente não sabe nem o que a gente quer. Para onde a gente está indo? A gente para onde a simplesmente gente está andando. precisa. Eu acho que o mais importante, né? E lá naquela sessão que a gente fez, é justamente isso, a gente entender aonde a gente está.
né? Então, quando a gente entende aonde a gente está, a gente sabe para onde a gente vai caminhar e o que a gente precisa para caminhar aquilo ali. Que é o que aconteceu. Você estava focando em uma área, achando que você estava precisando se alinhar naquilo ali, quando você vai ver era outra coisa totalmente diferente. Só que você não ia olhar para o que estava te parando se você não soubesse aonde você estava. Então, o primeiro passo é a gente saber onde a gente está, a gente se situar, né? Quando a gente se situa, a gente sabe para onde a gente precisa olhar, para onde a gente está indo. Vou compartilhar aqui, então, gente, para a gente ver a ferramenta que eu falei que vai ajudar todo mundo com a produtividade. Depois eu já encerro a aula e aí a gente volta amanhã. E a gente continua aqui só para passar as atividades. Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar aí. Ai, já cheguei em casa, graças a Deus. Vai preparando aí, que daqui a pouco a gente vai fazer a foto, hein? Ó, então a ferramenta que eu tenho passado todos os dias é esse acompanhamento diário. Para que ela serve? Para a gente colocar o que é prioridade no nosso dia, né? Então, qual é o ponto-chave aqui? Se eu sei na onde está o meu foco, se eu sei como eu estou e onde está o meu foco, eu sei traçar quais são as minhas prioridades para que eu alcance aquilo que eu quero, certo? Então, você vai vir aqui e vai colocar as suas prioridades alinhadas com o que você quer. Se você está olhando para o lado profissional, a sua prioridade tem que ser no lado profissional. Vai ter dia que você vai ter que colocar como prioridade outras coisas? Sim, mas vão ser exceção. A maioria dos dias, a sua prioridade está totalmente condizendo com o seu foco. Então, embaixo aqui você coloca o quê? Que você precisa evitar. E aqui uma dica, coloque coisas pequenas. Por quê? Se eu coloco como prioridade do meu dia, gravar uma aula de 40 minutos, por exemplo, isso fica grande. Então, eu coloco, gravar a aula 10 minutos, gravar a aula 10 minutos, fazer as atividades ali, preencher o versículo, preencher um acompanhamento diário, tá? Só dando exemplos. Então, cada uma eu coloco em uma. Por quê? Conforme eu for fazendo, eu preciso, né, nas pequenas vitórias ali, a gente precisa comemorar. E às vezes é difícil para a gente fazer isso, porque a gente aprendeu só quando a coisa é grande, né? A gente se martiriza o tempo todo, a gente se julga o tempo todo, mas comemorar o que a gente consegue é só quando é algo grande. Não, você tem que começar a comemorar as pequenas vitórias. Então, colocou ali a prioridade, você conseguiu fazer? Comemore, né? E o que você precisa evitar para que seu dia consiga fluir, né? Para que você consiga fazer o que realmente é necessário ali. Aí você coloca, eu preciso evitar os pensamentos ruins, né? Que é o que me pega. Eu preciso evitar ficar no telefone, né? Eu preciso ficar de olho no meu tempo, aqui você vai colocando o que você precisa evitar, tá? O ideal de preencher isso aqui é sempre no dia anterior à noite. Por quê? Porque eu já acordo sabendo quais são minhas prioridades. Então, meu cérebro não precisa acordar e já começar, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Porque com o tempo vai passando, e principalmente para quem tem esse excesso de atividades, a gente começa a dormir e acordar super cansado. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue ele descansar, que ele tem que estar preocupado sempre com o que vai acontecer no próximo dia. Então, uma coisa aí que ajuda muito na produtividade é você colocar como vai ser o seu próximo dia, quais são as suas prioridades do seu próximo dia, né? Definir ali o que vai ser seu café da manhã, define na noite anterior, se você já puder deixar ali mais ou menos preparado, você já deixa, né? A roupa que você vai usar no outro dia, você já pode deixar preparada, né? Então, assim, ir fazendo coisas que já vai deixar. Você acorda, você vai ali ler a Bíblia, já deixa a Bíblia, já deixa aberto na onde você vai ler, sabe? Para onde você precisa olhar. Eu vou ler um livro todos os dias, já deixa o livro ali naquele lugar de fácil acesso, para assim que você levanta, né? Evita pegar no celular assim que você acorda, porque se você pega no celular, principalmente enquanto você ainda está na cama, você tem que ficar ali mais tempo. Então, são várias coisas que vai te ajudando aí nessa produtividade, em otimizar a sua produtividade, né? E aqui,
Depois que você fez, quando você for preencher o do próximo dia, você vai analisar como foi o seu dia. Então, para quem já fez ontem, começa por aqui. Como foi meu dia de ontem? Né? Ah, no caso, meu dia de hoje, né? Que eu vou fazer hoje à noite para amanhã. Como é que foi meu dia? Ah, foi legal, consegui aprender bastante coisa. Tá, qual foi a nota? Ah, foi 9. Ok. O que eu aprendi hoje? Ah, eu entendi, né, que eu preciso ser mais produtiva, que eu preciso olhar para aquilo. E aí aqui você vai colocando mesmo, escreve, lembra das pequenas vitórias, né? Vai falando. E pelo que você é grato? Que te fez acordar para a vida, né? O que você tem gratidão? O que você precisa agradecer, né? Depois desse dia ter sido tão maravilhoso. Coloca aí sua gratidão, né? Pensa, o que eu acordaria amanhã? E aqui uma dica. Sempre vai colocando gratidão diferente. Ah, eu não tenho pelo que ser grato. Tem, sempre tem. Você tem uma casa, você tem comida, né? Seja grato pelas pequenas coisas para que as grandes consigam chegar. Então, quanto mais grato a gente é, mais coisas a gente conquista, mais coisas a gente tem na nossa vida, tá? Então, essa ferramenta aqui ajuda muito para a produtividade, mas o primeiro passo é você saber onde você está e para onde você precisa caminhar, para onde é o seu desejo de caminhar, para que você consiga focar naquilo ali e, determinado aquilo ali, você consiga colocar quais são as suas tarefas, né? E essa foi a chave de hoje, produzir. Alguém tem alguma dúvida dessa? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então, essa foi a chave 7, a nossa aula 12, né? Que é produzir. E já aproveita, deixa um gostei aqui no vídeo, né? Para ajudar aí que chegue para mais pessoas. E esteja aqui novamente amanhã, que tem mais uma chave. E se você não está lá no grupo com a gente, de WhatsApp estudando, vai para lá estudar com a gente. Está um grupo bem legal, com muito movimento relacionado a essas chaves. E vem com a gente. Até amanhã.